Está gravando. Muito bem. A minha pergunta era a seguinte, Edu, você comentou que todo espírito tem um corpo espiritual. Consigo entender que a gente vai perdendo em materialidade e que a gente não consegue nem imaginar que forma que pode ser. Será um ponto onde o espírito deixa de ter um corpo espiritual para ser só um ponto de luz? Então, quando você fala que um ponto de luz, né, de novo você já leva à materialidade, né? Porque a luz... É matéria, tá certo. É verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os espíritos, eu acredito, agora é o meu entendimento nessas coisas todas que a gente estuda, tá bom? No livro dos espíritos, eles falam, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito veste a forma, né? Então ele tem um corpo espiritual que faz um intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é o ser pensante, e esse ser pensante acaba tendo no plano espiritual, porque ele fala lá que a matéria de que se compõe o perispírito é uma matéria quintessenciada. Eles chamaram de quintessenciada. Uhum. E o mais interessante, quando Kardec insiste, né, então, os espíritos são imateriais, e a resposta é muito interessante. Assim, imaterial não é bem o termo, incorpóreo é mais exato. Ou seja, ele está dizendo que o mundo espiritual é composto de matéria. Se tal não fosse, certo? Nós não conseguiríamos ver os espíritos, nós não teríamos, não seriam nada. E se Deus criou matéria e espírito, e nós aceitamos isso, é uma afirmação, vamos dizer assim, um dos pilares da doutrina espírita é isso. Você tem Deus, que é o Criador, e ele criou a matéria, e ele criou o espírito, né? E para o espírito progredir, ele tem que participar da matéria. E, portanto, o mundo espiritual existe. Ele não é matéria como nós a conhecemos aqui, física, dos diversos mundos que nós conhecemos, mas eles têm, eles estão no mundo material. Então, para esses espíritos como esse, que vem de mundos, desculpa, de uma esfera muito elevada, e ele acaba falando depois que ele poderia ir para Saturno, para Júpiter, portanto, que seriam mundos mais adiantados que o nosso da Terra, né? Com certeza, para os espíritos que habitam nessa esfera espiritual, de elevação espiritual, eles têm um corpo próprio. Eles conseguem se ver. Muito provavelmente, eles vão ter a forma humana. Eu acredito. Eu acredito. Não quer dizer que tem que ser exatamente com essa estrutura de carne que nós conhecemos, né? Nos outros mundos também. Então, são estruturas distintas, mas se não fosse para ter a forma humana, então por que nós teríamos que ir nos aperfeiçoando, aperfeiçoando? Você vai aperfeiçoar essa forma que a gente vai tendo ao longo das encarnações e vai modificando, vai modificando. No livro da Ivone Pereira, que é aquele livro grossão, que é o Memórias de um Suicida,
Um dos instrutores dos suicidas, lá acho que eu não lembro se é a Mansão do Caminho, no plano espiritual lá, eu esqueci o nome do lugar. Alguém aí vai acabar lembrando. Ele é um espírito que viveu na época de Jesus, né? E ele era muito jovem quando ele conheceu Jesus, conheceu o Evangelho e tal. Provavelmente ele já era algum espírito mais elevado. E ele se apresenta sempre com aquela forma do tempo de Jesus. Portanto, ele domina a matéria espiritual, né? Ele é um espírito elevado, mas que trabalha ali, né, sob as ordens de Maria de Nazaré, né, que comanda toda a equipe que atende os suicidas, né? No livro Memória de um Suicida, você vai ver isso. Então, esses espíritos adiantados, eles devem ter uma forma espiritual na qual eles se apresentam sempre, não é com afetação nem nada, mas eles devem ter uma forma espiritual que nós ficaríamos embevecidos com a beleza deles, dada, né, as nossas limitações e, vamos dizer assim, quase feiura dos nossos corpos todos, né? Mas é isso que eu penso. Então, eu acho que eles têm o corpo espiritual, continuo achando. Eu estava aqui pensando, Edu, por exemplo, será que Jesus é imaterial? Então, pois é, então, se nós pensarmos, né, que Emmanuel tem razão no livro A Caminho da Luz, e fala que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele que, vamos dizer assim, concebeu Uhum. toda a vida na Terra, o globo, as necessidades, como seria. Então, ele seria um co-criador. Se a gente pensar que a teoria do Big Bang, né, que fala como o nosso universo começou, foi há quanto, uns 3 bilhões de anos, mais ou menos. Bom, isso para mim é o seguinte: você imagina um buraco negro, em que tudo vai caindo ali dentro. De repente, aquilo tudo, você tem que ter um buraco branco. Começa um novo universo e assim por diante. Então, Jesus é um espírito muito, muito, muito antigo. É um espírito perfeito. E imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria o mais exato, né? Entendi. Então, assim, o seu entendimento é que, no fim, sempre há matéria É, no ser imaterial para que ele possa interagir com o mundo material, de alguma forma. eu penso assim. Entendo. Entendi. Agora, é o meu entendimento, né? E se este espírito, como diz aqui o nosso Cornélio, né, é um espírito que sofre para se apresentar ali naquela região ali, né, a gente imagina Jesus nascendo no planeta Terra, né, vindo, passando por tudo o que nós passamos quando reencarnamos. Você tem que ter o tempo de gestação no ventre da mãe, você vai ter que nascer, né? E assim por diante.
vai viver todas as situações. Então, a gente imagina o quanto foi difícil o trabalho dele para encarnar na Terra. E eu não falo reencarnar, eu falo encarnar. Na Terra ele veio uma e uma única vez. Esse é o meu Mas, entendimento. mas, Edu, será que por ele ser esse espírito tão evoluído, ele não teria, vou chamar de habilidades, tá bom? Será que ele não teria habilidades para suportar tudo isso de uma forma diferente do que esse exemplo do livro, por exemplo? Porque esse exemplo do livro, ele está sofrendo com as vibrações, né? Porque é igual tem relatos em outros livros também, de quando eles fazem as incursões no umbral, das dificuldades e tudo mais. Mas será que Jesus, né, ele não está acima de tudo isso? Será que ele precisou, por exemplo, passar pelo esquecimento do passado? São perguntas, né? Eu não tenho a menor ideia, não tenho a minha opinião. Mas eu fico. Com Porque, certeza ele não, com certeza ele não esqueceu o passado. porque assim, a gente já vê em algumas obras, alguns espíritos mais evoluídos, que eles não ficam ali grudados no feto, né? Eles vão ser, eles estão acoplados no feto, mas eles estão livres, vamos dizer assim, eles estão agindo, interagindo, e eles só realmente se aproximam perto do nascimento. Não sei se eu vi isso numa obra fidedigna, senão se eu não tiver, se não for, você me corrige. Mas eu fico imaginando que Jesus estava cuidando das coisas dele, entendeu? Enquanto a Maria estava lá grávida. E aí ele veio na hora de nascer mesmo. E eu acho que ele tomou consciência dele mesmo muito cedo. É que a gente não tem condições de ter o entendimento, né? Então, mesmo os fatos históricos, a própria Bíblia, imagina, se a gente falasse disso que a gente está conversando hoje, há 2000 anos atrás, para a gente mesmo, que a gente estava aqui, a gente ia achar que estava todo mundo louco. Então, os fatos que são narrados na história são narrados de acordo com a condição que a gente tinha de entender, né? Mas eu fico pensando, se quando o planeta Terra começou, nessa data aí que você falou, Jesus já era um espírito, né, evoluído, que co-criou o planeta, eu fico pensando que ele não sofreu quando ele veio. Eu fico pensando, pelo menos, que ele veio e disse assim, gente, vamos lá, acorda, né? Ó, é por aqui, gente, por aqui. Mas eu acho que esse drama que é relatado, toda essa coisa, eu acho que é um olhar, o nosso olhar de espírito ainda encarnado e bem lá no comecinho. Eu acho que ele mesmo, se a gente tivesse essa possibilidade de ver, de saber a história pela perspectiva dele, não sei, eu acho que seria diferente. Eu acho. Uhum. Alguém mais quer comentar sobre o que a Alessandra falou? Então, Jesus disse assim: Eu não vim derrogar a lei, mas sim cumpri-la. Portanto, ele cumpriu a lei da encarnação. Que ele tivesse todo o controle, né, da sua própria encarnação na Terra, eu não tenho dúvidas. Entretanto, na minha opinião, né, ele não conseguiria, com muita facilidade, vencer a qualquer instante, né, as, o peso dos fluidos terrenos. Ainda mais porque ele tinha que encarnar num corpo são. Mais ou menos o que você está falando é o que diziam aqueles que advogavam, né? Tem aí um grupo ainda que advoga
que Jesus não teve um corpo físico. Ele só teve um corpo fluídico. E é a ideia do Rustem, que foi uma pessoa que discutiu com o Kardec durante muitos anos, e você tem um grupo grande de pessoas, inclusive na Federação Espírita Brasileira, né? E que, na verdade, durante muito tempo foi assim, que acreditavam que Jesus, eles são o que a gente chama de rustenguistas, certo? Que é o Rusteng, R-O-U-N, R-O-U-S-T-A-I-M, Rusteng, com o G no final. E esse Rusteng advogava que o Jesus ele não sofria nada, não, que ele passava tudo numa boa. Era um corpo fluídico, que não fazia nada. Então, na minha opinião, é o contrário. Eu acho que Jesus passou mesmo, foi um sacrifício absurdo do seu espírito para encarnar na Terra e fazer a mudança, né? Porque a mudança que Jesus faz na humanidade é de tal sorte grande, né? Quer dizer, uma coisa tão grandiosa, né? Que a humanidade, para muita gente, né? Uma grande parte da humanidade é antes e depois do Cristo. Então, eu acredito que Jesus teve, sim, um corpo material. Ele tinha, sim, o controle máximo possível. No próprio livro do Nosso Lar, quando o André Luiz participa de uma reunião em que o pai do Lísias, encarnado, já há 3 anos, se não me engano, ele desdobra-se e vem para conversar, né, com a esposa, Dona Laura, que ia reencarnar. E depois os filhos também iam reencarnar, né? Então, os espíritos mais elevados têm mais facilidade no domínio da matéria, mas eles sofrem todos os condicionamentos da matéria do corpo físico, da nossa matéria física. Então, eles sentem dor de barriga, sim, né? Eles têm todas as dificuldades que nós temos, todas as necessidades fisiológicas, né? Tem que se alimentar, porque se não se alimentar, ele não vai viver. Não tem essa de que nem tem um grupo que diz, lá em Brasília, que eles se alimentam de ar. Não tem essa. Nós estamos na Terra, corpo físico, ele precisa da alimentação e é assim que funciona. Então, eu acredito que Jesus pode até ter tido todo um controle sobre a própria encarnação. E acho que teve. E que ele contava com... Se o Sigismundo, né, que reencarnou, teve o amparo, né, de alguns espíritos que a gente considera, oh, nossa, o assistente lá que foi escolher as coisas, ia ter o Herculano junto dele até os 7 anos, pelo menos, e depois ia passar a vida inteira como o mentor espiritual, eu vou colocar entre aspas o anjo da guarda do Sigismundo, né? A gente imagina a quantidade de espíritos evoluídos
que estavam participando de toda essa encarnação do Cristo, né? De Jesus. Mas eu não acho que ele veio derrogar as leis, não. Ele as cumpriu. Eu não sabia que tinha esse grupo aí que falava isso, de que ele só teria vindo com um corpo fluídico. Não conhecia isso, viu, Edu? Legal, obrigada por compartilhar, não conhecia. É o Rusteng, é um É. grupo. Esse Rusteng foi da época do Kardec. Provavelmente, eu não lembro exatamente, mas você vai encontrar na Revista Espírita, se tiver ela em PDF, né? Você procura em cada coisa lá e você vai encontrar as coisas, porque o Kardec não deixava de discutir, não, esse assunto. Tá? Inclusive, toda essa polêmica que teve quando foi dito que a Gênese foi deturpada, e que também há outros livros do Kardec que foram deturpados, que o que está correto é o que esse Figueiredo está apresentando, né, no- na documentação que ele tem na mão, tudo. Né? Teve grupos rustenguistas que, inclusive, esse Rusteng, ele propõe, e tem um escrito sobre os 4 evangelhos. Então, nós chamamos os 4 evangelhos de Rusteng. Eu nunca li, nunca fui atrás de pegar para ler. Mas tinha gente importante na Federação Espírita Brasileira, que inclusive dirigia a Federação Espírita Brasileira, e que eram rustenguistas. Então, é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Então era isso que eu queria chamar a atenção aí do nosso. Vamos continuar então, Elisete, por favor. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias pura e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio Para um pouquinho. Olha, a instrução dele, e é uma advertência importantíssima, né? E o que é interessante? O André Luiz, na hora que ele tinha que fazer a parte dele, não estava conseguindo, né? Aí ele teve reminiscências, ele lembrou do jardim, das flores que a mulher que cuidava, tal. E aí ele conseguiu fazer a parte dele na imagem. Eu estou adiantando porque nós já lemos. Né? Mas o que é interessante é que as reminiscências da carne surgiram na mente dele. E o Jerônimo, que era o orientador do André Luiz ali no grupo dele, percebeu na hora. E o
Cornélio já tinha avisado, né? Qualquer erro, qualquer problema que trouxer aqui, né, nós vamos responsabilizar os companheiros por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a fazer. É muito importante a gente entender, né? A cada uma das tarefas, né, das coisas que tem que acontecer, você tem um determinado nível de participação, né? E aqui nós estamos falando de receber um espírito que, vamos dizer assim, já perdeu a forma física como nós a conhecemos. A física que eu digo é espiritual ali, que traz esses traços de homem, né? Ou de mulher, dependendo do espírito. Ele já não tem mais essa visão. Tanto é que é interessante, eu fico pensando, eu não sei se vocês perceberam, tem um determinado momento que o André Luiz fala que ele fica atrás das folhagens. E aí a gente fica na dúvida, como é que é a parte de baixo dele? Porque ele só aparece, né, o tórax para cima. Sério, a gente não sabe se ele tem pernas, né, se ele se apresenta. É muito interessante, é só um comentário. Mas aqui o que é interessante, né, é ele falar assim, olha, lá fora, ou seja, fora do santuário da bênção, pode acontecer, né, que a gente tenha menção às nossas reminiscências da vida carnal, até da vida carnal, né? Mas ali não dá para você, né, brincar com a coisa. Ali agora é para você tirar tudo que tiver na mente de coisas inferiores. Ele é bem claro com relação a isso, né? E, portanto, é imprescindível, ele coloca aqui, observar uma atitude firme de serenidade e respeito, né? Portanto, são energias puras que estarão sendo manipuladas disso. E aí é preciso ter a sua parte de contribuição quase que perfeita. Bom, perfeito não é, mas de qualquer forma, a gente vai ver que o André Luiz até consegue fazer a parte dele. Certo? Desculpem, mas eu queria só chamar a atenção, né, de determinadas coisas pequenas que a gente acaba deixando passar, né, sem perceber a importância disso daí. Vamos em frente? A não ser que alguém queira comentar alguma coisa? Não? Então vamos. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas mais santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro, a formar-se, constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem rigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês
a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Então, olha que coisa mais interessante. Cada um ia ter uma participação. Cada um ia preparar alguma parte. Então, tem uma parte, eles, André Luiz, os outros ali, né, os mais humildes, né, iam ficar com o firmamento, então ia ter que ter um céu, né, que a gente sempre pensa num céu azul, a luz ali e tal, né, vai ter, eles iam ficar responsáveis pelas vestes da árvore, ou seja, a copa das árvores, da árvore, e todo o entorno do riacho de águas cristalinas. Olha a importância do Cornélio quando ele diz que ele ficaria, né, responsável pelo tronco da árvore, né? Ele ficaria responsável pelo tronco da árvore, enquanto os chefes das missões, né, serão, não, entrelaçarão energias criadoras fixando o lago tranquilo. Então, por quê? Porque a árvore, né, representa a vida. E a importância de como que essa árvore, o tronco da árvore, se enraiza, né, para trazer a vida. Eu achei muito bonito tudo isso. Por isso até que eu acho que esse André Luiz aqui é diferente do André Luiz anterior. Mas tudo bem. Vamos lá? Se alguém quer comentar alguma coisa, eu estou falando demais, hein? Então vamos lá. Após ligeira pausa, concluía: o quadro que oferecemos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Então, o quadro que ofereceremos, né? Que nós vamos oferecer. Atendamos aos sinais. Tá, ok. Vamos lá. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara em posição de serviço, e ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro, com a fidelidade possível. Continua? Sim? Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore
cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor célere retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Agora para. Veja que ele pôs todo o esforço dele, né, para colocar as gramíneas nas bordas das águas e assim por diante. Ele fez tudo o que podia. E aí vai contemplar a obra e justamente as partes que cabiam a ele e alguns outros companheiros ali estavam feias, estava faltando coisa, estava, né, sem nada. Tudo o resto parecia lindo. Então, lembra que nós tínhamos 3 instrutores, que eram os chefes dos grupos, né? O Cornélio, e 16 como o André, que eram dos diversos grupos. Uma parte tinha que fazer o firmamento. E o André Luiz achou maravilhoso o que estava lá. Inclusive, tinha lá, né, as nuvenzinhas aparecendo, estava tudo maravilhoso. O problema é que ele tinha ficado de fazer as gramíneas ali, aquelas coisas ali. Justamente ali, ó, o negócio estava feio. Eles receberam um, puxão de orelha. Ó, vocês não fizeram a parte de vocês direito. Vamos trabalhar direito aí, porque vocês ainda têm 15 minutos disponíveis aí para vocês fazerem a parte de vocês. A construção, quando o André Luiz fala de pensamento e vida, ou André Luiz não, o Emmanuel, né? E o Alexandre gosta de falar que pensamento é vida, a gente vê quanto que é difícil para nós ainda, no nosso estágio evolutivo, fazer essas criações mentais. Geralmente, nós fazemos as criações mentais muito terra a terra, não com esse intuito de elevação espiritual, de fazer uma grama que vai ser linda, que vai ser... Não. E quando as nossas criações mentais acabam muito presas do dia a dia da nossa vida material. E muitas vezes nós nos associamos a espíritos muito inferiores pelas nossas criações mentais. Elas ficam ainda muito voltadas para as coisas do dia a dia, dos problemas, dos prazeres, né? Então, quando o sujeito tem o vício da bebida, outra coisa, ele tem prazer naquilo, o vício da alimentação, ele tem aquele prazer, e ele cria mentalmente as comidas, ele cria as bebidas, ele cria as coisas mentalmente, mas tudo muito terra a terra. Quando chega nesse nível, é uma dificuldade, né? E leva bronca.
Espíritos elevados, fala. Até porque é difícil você imaginar algo que você não viu, né? Porque as nossas criações, elas mentais, elas estão muito ligadas àquilo que a gente já viu, não é? Uhum. Mas o André Luiz aqui, ele pegou as reminiscências dele da Terra. Aham. Mas faltou força, é isso? Ele não sabia fazer a coisa direito, né? Ele achava que estava bom. Ele pôs todo o esforço, lembrou, aí ele pensou na grama, como que era, né? Nas raízes, como que elas iam ficar fixadas e tudo. Ele pensou. E pôs quase nada mesmo. Daí eu acho também, né, a importância da gente começar a mudar o nosso olhar, né? Que às vezes você está, por exemplo, agora aqui em Paulínia, tem umas árvores no caminho que vai da minha casa para o cantinho, tem umas árvores que deram flor, uma flor rosa linda, não sei o nome da árvore. É o Mas IP, né? É o IP rosa, né? essa época, o IP. É o IP Então, rosa. mas assim, há 10 anos atrás, eu não reparava nelas, entendeu? É mesmo. Não reparava. Todas as vezes que eu vou a Paulínia, uma das coisas que a gente. Primeira coisa que a gente vê são Então, esses IP rosa. mas eu acho que é essa questão da mudança do olhar, né? Porque eu sempre sou ainda, né? Ainda estou no caminho, mas eu sempre fui muito ansiosa e muito focada no que eu tenho para fazer, o que eu preciso resolver. Não sei se também porque eu tinha 3 filhos pequenos, né? E loja e tudo mais. Então, Sim. mas assim, hoje eu vejo que e ainda falta muito, assim, né? Comecei só, mas eu achei, você falando agora que ele foi lembrando das coisas da Terra, me veio isso, que a gente precisa mudar o nosso olhar, né? Olhar para o belo, para a natureza de uma outra forma, né? Porque como você vai plasmar uma coisa que você não olha, né? Por exemplo, eu não tenho. Hoje eu olho para os IPs, mas eu não tenho condições de plasmar um IP, porque eu não fico parada e olho ele em detalhes, em miudeza. E assim, com muitas coisas, né? Você vai ter vários IPs. Ó. Agora é a época do IP rosa. E você também vai ter, talvez, um pouco de IP roxo. Aí, lá para agosto, você vai ver, inclusive, do nosso cantinho. O É IP sim, amarelo vai do nosso aparecer. cantinho eu reparo bastante. Isso. Aí, o IP amarelo vai aparecer aí por volta de agosto, setembro, por aí. Aí, no finalzinho de setembro, início de outubro, começa o IP branco. Então, eles vão Vamos aparecer. revezando. Então, começamos agora com esses daí. É bom que nos encanta em tempos diferentes, né? Isso mesmo. Alguém escreveu alguma coisa aí embaixo, não sei o quê, mas. Bom, nós temos que encerrar por hoje. Então, ó, não terminamos de fazer a nossa moldura lá, nossa pintura. Sinto muito, não vai ter jeito. Guarda para a próxima. Está aí a nossa fazedora de prece, Yara, tu tá aí. Alô? Oi, E aí? eu estava tirando o microfone, atrapalhada. Você faz para nós a prece de Faço, encerramento? faço sim. Vamos elevar nosso pensamento, Senhor, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer à equipe espiritual que nos acompanhou nesse estudo tão rico, que a cada dia, cada semana, a gente vai aprendendo um pouquinho e que possamos, com esses aprendizados, melhorar, melhorar como ser humano, como um ser imortal, e que possamos, Senhor, só agradecer
só agradecer pela oportunidade bendita de estarmos nesse grupo, de estarmos nesse estudo e de estarmos nessa encarnação. Em agradecimento, Senhor, ofertamos a prece do Pai Nosso, que será ofertada ao irmãozinho mais necessitado. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom fim de semana para vocês. Até domingo, quem ouvir. Obrigada. Tchau, gente. Bom descanso. Bom fim de semana a Beijo todos. para todos. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau, bom fim de semana, gente. Noite, obrigada. Lembrando que sexta-feira que vem eu não participo, tá, Edu? Que eu vou estar lá naquele treinamento lá que eu vou fazer, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Depois não esquece de gravar, tá bom? Para eu assistir. Então, esse pessoal tem que lembrar isso.